Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje na nossa primeira live UEMESP. A UEMESP significa União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo. E eu sou o presidente Johnson Lins Barbosa e estarei hoje entrevistando o nosso convidado especial. Eu quero que você compartilhe essa live com os seus amigos, com os nossos amigos metroviários, os seus parentes, seus familiares. Participe, comente, mande as suas perguntas. Nós vamos tentar responder na medida do possível. E passa para mim como é que está o áudio, como é que está a imagem. A gente vai estar acompanhando aqui no chat. Nós temos aqui o chat do YouTube. Você pode acompanhar pelos Metroviários de Cristo no YouTube e também pode acompanhar pela página do Facebook Metroviários de Cristo. E está conosco hoje o nosso querido doutor Edivan Duarte de Queiroz. Eu falo querido porque ele é meu amigo há muito tempo, né? Nós somos amigos desde a juventude, não adolescência não, mas desde a juventude. E o Edivan, ele é médico, ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, vai falar um pouco sobre medicina, vai responder algumas questões nossas, também vai falar das coisas de Deus. O Edivan também, ele é evangelista da Igreja Assembleia de Deus e também estará falando da obra de Deus, daquilo que Deus fez na vida dele, o que o Senhor pode fazer na vida, transformar a nossa vida. Tudo bem, Edivan? Boa noite. Boa O noite. Senhor pode fazer. Boa noite, Pastor Johnson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nessa live. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também pelo convite, né? Como você disse, já há muito tempo que a gente se conhece. E eu quero te agradecer principalmente porque você colocou uma foto aí na divulgação que eu vou te falar, viu? Todo cabeludo. Isso aí foi lá quando eu estava no meu último ano de medicina, foi em 2015 quando eu me formei. E eu fiquei muito feliz, viu? Porque o negócio mudou totalmente. Hoje eu tô aqui na luta aqui com os fios, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, quero agradecer esse convite e pedir que quero que Deus abençoe nossa conversa aqui hoje. Legal. Pessoal, eu quero só pedir desculpa, nós atrasamos um pouquinho porque a chuva estava muito forte aqui no ABC. Quase nós não conseguimos chegar no estúdio, mas estamos aqui para a glória de Deus. Nós estamos fazendo esta live, essa primeira live de 2023. O objetivo dos Metroviários de Cristo é levar a experiência, levar o testemunho e também a mensagem do Evangelho para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Então, já está participando conosco aqui o Fábio Zagato. Fábio Zagato foi nosso ex-presidente. Grande abraço ao Fábio Zagato. Também o Dorival, que é o nosso diretor. Também nós temos aqui a Cris Bueno, que também é diretora. Nós temos aí um corpo de diretoria que faz parte de conselheiros que atuam na diretoria da UEMESP, dos Metroviários de Cristo, e tem feito um grande trabalho em todos esses anos. Então, apresentando aqui o nosso querido convidado, Dr. Edivan Duarte Queiroz. Ele que é pós-graduado pela Unifesp e é médico de família e de comunidade. Está correto, Edivan? Exatamente. Então, complementa aí, Edivan. Essa é uma especialidade que vem crescendo muito, né? Que atua na atenção primária à saúde. O médico de saúde, o médico da família e comunidade hoje, ele trabalha na questão de prevenção, é o chamado médico do postinho. Todo mundo conhece como médico do postinho. Então você acaba atendendo desde um pré-natal a uma criança que acabou de nascer, que precisa da consulta de rotina, chamada puericultura, também de um senhor que está com as doenças crônicas dele ali já, enfim. Então a gente o nome mesmo já diz, a gente atende a família. E é interessante porque a porta de entrada do SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro, é exatamente a atenção primária, é a UBS. Também a UPA, né? Pode ser também um canal de entrada ao SUS. E eu me alegro muito porque eu tive a oportunidade de fazer me formar em medicina e fazer essa especialização. Onde já eu trabalho há quase 6 anos, esse ano vai fazer 6 anos que eu trabalho no SUS, no município de Diadema. E estamos lá, trabalhando. E é interessante que como eu penso, né, que Deus nos dá oportunidades e graças a Deus ali além da gente levar saúde, né, porque saúde, sabe como que é? Saúde,
quando se fala esse termo saúde, você estava até perguntando para mim. Aproveitando, Edivaldo, que o nosso tema é cuidados em saúde, por isso que ele já está entrando no tema, né? É que além da saúde, a gente tem essa questão também, graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, conhecer a Cristo, a gente tem a oportunidade também de falar, de acalmar algumas vidas que chegam ali, como algumas situações, e nesse período a gente tem tido algumas experiências bem interessantes. Bom, quem trabalha com gente acaba se envolvendo emocionalmente com o problema das pessoas, né? Você como médico, nós como metroviários, o metroviário está diariamente lidando com pessoas, está sempre abordando as pessoas, e muitas pessoas param para conversar com a gente e talvez sente ali alguma confiança, alguma segurança, né? Então esse é o trabalho que a gente tem com o ser humano, né? Então é o trabalho com o ser humano, direto com o ser humano. Edivan, é legal porque você trabalha com a família, né? Então a palavra, quando a gente fala de família, nós estamos falando de uma coisa bem interessante, muito ampla, né? Em que sentido você alcança a família? Esse trabalho da medicina, de família, de comunidade, como que ele realmente atua, né? Qual é o objetivo específico dele? É interessante, pastor Johnson, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como bem-estar físico, mental, que é importante também, mental, porque a pessoa, ela não só, inclusive a definição já fala isso, ela não só, a pessoa pode estar ali desfrutando de uma boa saúde, um corpo saudável, mas com algum problema já na família ali, com uma pessoa que chega em casa, uma mãe que chega em casa e vê o filho drogado, você concorda que ali já vai ter uma situação onde a saúde vai ser afetada? Porque a gente vê o conceito de saúde, bem-estar físico, mental e também social. E não apenas a ausência da doença em si, a ausência da enfermidade. Então, quando existe essa definição, quando tem um paciente que chega na atenção primária, que esse paciente, por exemplo, ele está com um pico hipertensivo, ele está com a pressão lá em cima e tal, a gente precisa saber qual condição que levou ele ali. Por que essa pressão está alta? E não apenas chegar ali e dar uma medicação ali para baixar a pressão, tchau, tchau, dona Maria. Não, a gente vai acompanhar esse paciente. É interessante porque hoje o emocional atinge o físico. A pessoa chegou, a gente precisa saber por que está acontecendo. Eu acabei ali de ver meu filho sendo preso pela polícia. Puxa, então a gente precisa acompanhar esse paciente, acompanhar ele num todo. Ver o paciente num todo, ver como é que está a família, os irmãos, como que esse paciente está vivendo. Então, é interessante a questão familiar também. E a estratégia de saúde da família hoje, em todo o Brasil, a gente fala que é muito importante por conta disso. Acompanhar o paciente num todo, ver como é que está o seu entorno social, ver como que está a relação dele, sei lá, dependendo no bar, na igreja, com os vizinhos, com a UBS, e a gente faz esse mapa para estar acompanhando e fazendo aí as estratégias para que essa pessoa venha desfrutar da saúde em si. Quer dizer, você está falando de prevenção, né? Quer dizer, o trabalho, além do trabalho de atendimento, aquele atendimento direto do problema que você vai estar atuando, mas tem a prevenção, né? De uma certa maneira, sim, você está preocupado o ambiente social, o ambiente comunitário, o ambiente familiar que ele vive, porque esse indivíduo ele pode estar sendo recebendo algum tipo de interferência desse ambiente e causando problemas para a sua saúde. Com certeza. Essa forma preventiva, é exatamente na atenção primária que se faz a prevenção. Essa paciente, esse primeiro exemplo que eu dei da paciente que chegou lá com pico hipertensivo, essa paciente ela vai precisar ser acompanhada, ela vai precisar ser orientada, às vezes vai precisar saber se ela é hipertensa ou não. Sendo hipertensa, a gente vai prescrever uma medicação e acompanhar para ver se a sua pressão arterial vai ficar controlada. Então existe essa abordagem de prevenção de doenças crônicas. Se for diagnosticada, precisa desse acompanhamento. Então é interessante, e eu gosto da atenção primária por isso.
É a porta de entrada da medicina. Então, É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. entendi. A medicina em si, hoje a medicina está avançada, hoje a medicina está cada vez mais especializada, vamos assim dizer, porque tem o ortopedista, não só o ortopedista, vai ter o ortopedista do ombro, vai ter o ortopedista da mão, vai ter o ortopedista do joelho. Então, enfim, hoje a medicina está bem mais específica, vamos assim dizer. Ô, Divan, mas como é que você escolheu essa área? Porque todo médico ele se forma e depois ele vai escolher uma área, né? Como é que você entendeu que você tinha essa chamada para essa área específica, né? Essa é uma pergunta interessante porque a atenção primária à saúde, ou seja, a estratégia de saúde da família hoje, ela abrange. Eu particularmente, eu cresci num ambiente, numa comunidade aqui de São Bernardo, e eu tenho uma história, entendeu? Eu sou um médico à parte. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos entrar no testemunho do Edivan. A gente aqui é bem, como fala, descontraído, porque o Edivan ele tem uma história, tá? Ele até já vai entrar no testemunho. Interessante essa pergunta que eu fiz, porque nós vamos entender por que o Edivan, o doutor Edivan, ele se identifica tanto com essa questão da saúde da família e da comunidade. Então vai lá, Edivan, solta a sua história aí. Então, aí, um exemplo, eu posso começar, como eu falei, que eu cresci na comunidade aqui de São Bernardo, e eu lembro uma vez que minha mãe chegou em casa chorando. E eu era adolescente quando eu vi essa cena. Minha mãe chorando, relatando que ela tinha ido no médico, claro, serviço público, que a gente morava num barraco de 2 cômodos e um banheiro pro lado de fora, enfim, uma dificuldade muito grande. E quando o médico solicitou um exame, o médico falou assim, olha, só que vai demorar muito e tal, infelizmente, senhora. Aí minha mãe falou assim, eu vou fazer uma força para fazer particular, então. E aí esse médico falou assim, você não vai fazer, você é pobre, você não tem condição, você não vai fazer. E tipo, desdenhou da minha mãe. E de verdade a gente não tinha, ele não tava perdendo a razão, não. Ele tava quase com a razão, mas enfim, eu acho que o colega não poderia reagir dessa forma quando um paciente fala alguma coisa. E minha mãe chegou em casa muito triste e tal, e eu jamais pensei que eu poderia ter a oportunidade de estar no lugar daquele médico. Porque hoje quem pede o exame, no caso sou eu. E daí tem essa questão do atendimento humanizado. Cara, até esse nome, atendimento humanizado, poderia ser até uma redundância, porque todo atendimento tem que ser humanizado. Por que esse nome humanizado? Cara, porque você não está ali numa produção, você precisa atender aqui 50 pacientes em tanto tempo e tal. Próximo não. Quem vai entrar ali é a dona Maria Alves. Quem vai entrar ali é o seu João Alfredo. E por aí vai. Então eu estou atendendo uma pessoa que está com uma queixa. Então esse atendimento para mim já é diferente. Aí a sua pergunta foi por que eu escolhi essa área. Eu penso que na minha vida é tudo, Deus vai me direcionando. Eu pensei. Tem um propósito ali, né? Exatamente. E aí eu pensei em algumas coisas e tal. Eu tive a oportunidade de entrar primeiro pelo programa Mais Médicos para o Brasil. E é exatamente para trabalhar na estratégia de saúde da família. E eu, por ter esse histórico, eu gostei muito de acompanhar nas famílias. E gosto até hoje. Tanto é que vai fazer 6 anos que eu trabalho na mesma UBS. E isso tem me proporcionado algumas experiências, como eu posso te falar, em que isso me dá... eu gosto, entendeu? Eu gosto de trabalhar com isso. Eu saio da minha casa... Olha, satisfação pessoal. Exatamente. Hoje, eu também sou preceptor da Universidade Municipal de São Caetano. Legal. E quando os alunos chegam ali, os alunos de medicina, que vão passar comigo pela primeira vez, eu falo, olha, se vocês estão estudando medicina, pensando na questão só do dinheiro, pensando na questão financeira, vocês estão assinando aí o seu fracasso profissional. Então vocês vão ser infelizes. Por quê? Porque a pior coisa é você sair, puxa vida... tô indo para aquele lugar lá agora, aqueles pacientes, aquela coisa, a pior coisa que tem. Agora, se você pegar essa oportunidade que você está tendo de estudar medicina e fazer isso como uma ferramenta para você ajudar as pessoas, é diferente. Porque, pastor Johnson, quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, aí a situação muda. Se eu atender, quando eu estudava já,
Quando eu estudava, às vezes eu falava, Senhor, que quando eu estiver trabalhando, o Senhor me dê paciência, me dê sabedoria, para que eu atenda uma senhora como se fosse minha mãe. Para que eu atenda uma criança como se fosse meu filho. Aí o negócio muda. Se você vê lá um pai segurando a criancinha vomitando e o pai um pouco desesperado, às vezes por uma condição até rotineira ali, simples e tal. Mas aí você vai ali, acalma, ó, vai se resolver, tá? Já vou te atender e tal, se você estiver atendendo outro paciente, enfim. Essa atenção, Pastor Johnson, é o que eu falo que faz a diferença. Graças a Deus eu tô ali, como eu falei, vai fazer 6 anos esse ano e a comunidade ali que eu atendo, que eu já convivo, que eu acompanho, uma Dona Maria, um Seu João, eles gostam do atendimento exatamente porque o atendimento é humanizado. O atendimento não é automatizado, mecânico. Não é algo de, por exemplo, o paciente referiu uma dor, tal, a gente tem que ir lá buscar a dor, o que está acontecendo, né? Tá aqui o analgésico, tchau. Então eu gosto por isso. É por isso que eu estou na atenção primária até hoje. Legal. Então esse meu histórico fez com que eu, nessa oportunidade que eu tive de estar na atenção primária, fez com que eu gostasse e estivesse até hoje. Pessoal, nós estamos ouvindo aqui o testemunho do Dr. Edivan, ele que está falando aqui um pouco da experiência, né, dessa questão da atenção primária, né, do médico de família, o médico da comunidade. Nós vivemos em família, vivemos em comunidade. E é interessante que nós estamos falando de vários assuntos de prevenção. Nós estamos, inclusive, no Fevereiro Roxo e Laranja, né, onde se busca prevenir doenças como o lúpus, o Alzheimer. Então, existe uma campanha, são campanhas que são feitas todos os meses, né? Então, tem o Setembro Amarelo, tem o Janeiro Branco, e cada uma dessas campanhas elas têm a intenção da prevenção, né? Da prevenção exatamente para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas não adquiram essas doenças ou pelo menos tenham qualidade de vida, né? É interessante que nós estamos discutindo tudo isso, doutor Edivan, e o doutor Edivan também ele é evangelista, né? Ele atua na igreja também como ministro da palavra e também ele é coordenador de adolescentes daqui da Igreja Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo. Ele me substituiu, né, o ano passado, não foi isso? Verdade. O ano passado eu era o coordenador geral dos adolescentes aqui na cidade e houve uma substituição. Eu fui para uma igreja, dirigi uma igreja e o Edivan, ele assumiu no meu lugar. E está fazendo um grande trabalho no CREIO, né? Nós chamamos de CREIO esse departamento, que é o Departamento de Adolescentes. E Edivan, né, pastor Edivan, doutor Edivan, como é que está sendo essa experiência? Servo de Deus, Edivan. Como é que está sendo essa experiência, né, com os adolescentes da igreja? Eu que passei por isso, só que eu peguei a fase da pandemia. Eu peguei uma dificuldade muito grande por causa da pandemia, muita restrição, tudo online, tudo muito difícil. E graças a Deus nós estamos vendo que os adolescentes eles estão envolvidos, né? Olha, Pastor Johnson, eu agradeço a Deus pelo que Deus tem feito, né, na vida dos adolescentes do nosso setor. Queira ou não, são quantas congregações? Sim. 49 congregações e 48, tal. Mais ou menos. E a gente precisa fazer um trabalho que abranja todas as congregações. O líder setorial ele precisa estar nessa luta constante para envolver os adolescentes a nível setorial. E essa é a maior dificuldade. Então, inclusive eu estava estudando para uma prova muito difícil na época e engajado nisso, nessa parte mais profissional, quando me veio o pastor falar comigo, o pastor Heloísio na época, né, de estar aí coordenando os adolescentes e tal, e eu não me animei muito, porque eu sabia que era um desafio muito grande. E eu sabia que você estava nesse desafio. Pensei comigo, deixa o Johnson lá. Mas aí eu acabei falando não. E eu e minha esposa, concordância, que isso, nesse momento, nossa, eu morando em São Paulo, uma dificuldade muito grande, impossível de eu ser coordenador de adolescente agora, ainda mais setorial, meu Deus do céu. Então foi não. E falei pro pastor, comuniquei, pastor, me perdoa aí e tal, mas agora eu não consigo. Aí eu pensei comigo, cheguei até a comentar com ele, eu tô pensando em voltar a morar em São Bernardo, quando eu estiver morando em São Bernardo, quando eu estiver mais estável,
quando tiver mais tranquilo, quando eu tiver feito essa prova, aí eu falo com o senhor, para o senhor contar comigo. Aí ele, tudo bem. E aí passou algumas semanas, né? E eu e minha esposa estavam ouvindo uma ministração e aquela pessoa que estava pregando a palavra de Deus, ela foi usada e falou exatamente dessa forma, olha, algo assim, você não quis fazer algo para Deus, falando que não era a hora ainda, que você precisava fazer isso primeiro, depois aquilo, quando tivesse tudo certinho, aí você ia querer fazer, né? Pois quando você quiser fazer, não precisa mais não. Olha aí. Eu tô precisando de você agora. E na hora eu senti, minha esposa também sentiu a mesma coisa. Aí foi onde a gente, puxa vida, o temor a Deus nos pegou de uma forma que eu peguei o celular e mandei mensagem para o pastor, no que o senhor precisar, pode contar comigo. E aí foi onde ele me chamou e falou, olha, até agora eu não coloquei ninguém ainda para estar coordenando, porque Deus tinha colocado você no meu coração e tal. E aí foi onde a gente aceitou esse desafio e estamos aí até hoje. E nesse pouco período aí, mais de um ano e 3 meses mais ou menos, onde a gente está 1 ano e 4 meses na frente dos adolescentes, pela infinita misericórdia do Senhor, a gente tem feito, procurado fazer um trabalho, né, em que envolva os adolescentes, essa faixa etária. Foi a faixa etária que eu conhecia Jesus, eu tinha 17 anos, quando Deus fez uma obra na minha vida, como eu falei, cresci numa comunidade, onde muitos ali que cresceram comigo, acabaram indo por outros caminhos e perderam suas vidas. E pela infinita misericórdia do Senhor, no dia 3 de novembro de 1997, eu entrei numa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, levantei minha mão, reconheci Jesus como Salvador da minha vida e pela infinita misericórdia do Senhor, estou caminhando aí até hoje. Nosso alvo é o céu. Que bênção. Inclusive, nós estamos na comunidade hoje. Esse estúdio aqui está na comunidade, na casa do nosso irmão Eliabe. Eu quero agradecer aqui o estúdio do Eliabe, que Deus abençoe a vida dele, né, e a vida da sua família, porque tem sido um instrumento de bênção para a igreja neste momento que nós estamos vivendo. Nós estamos mais conectados, né? Então, esse espaço aqui ele está servindo como um espaço de conexão online com os nossos irmãos, com os nossos jovens e adolescentes. E o Edivan, ele contou aqui um pouco do testemunho dele, né? Ele falou resumidamente, né? Porque o testemunho do Edivan ele é mais longo aí. Ele já teve, teve até na Bolívia já, viu? Inclusive eu cresci nessa vila, que aqui ainda é Vila São Pedro. Aqui ainda é Vila São Pedro, né? Que aqui é o finalzinho da Vila São Pedro. Mas eu cresci na Vila São Pedro, né? Então eu gosto demais dessa região. Para quem não conhece a Vila São Pedro, pesquisa lá no Google, né? Se você já assistiu o Datena, eu acho que você já deve ter ouvido lá. Então, minha mãe mora aqui até hoje, né? Então eu tô sempre aí e tal. E, enfim, a gente vem nas igrejas daqui, a gente tá sempre aqui. Eu gosto muito desse lugar. Mas você falou aí a respeito da Bolívia. Eu tive a oportunidade de estudar medicina no dia que eu decidi também, ou no momento que eu decidi também ajudar na obra de Deus no campo missionário. O pastor Antônio Pedro, era copastor aqui do setor 29 em São Bernardo do Campo, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, e estava lá na Bolívia fazendo esse trabalho missionário em Cochabamba. E toda vez que ele vinha para o Brasil, meu coração palpitava, acelerava de vontade de ajudar aquele trabalho. Só que não era o tempo ainda e tal. E depois de uns 4 anos que ele estava lá, e toda vez que ele vinha, eu fiz alguns propósitos com Deus, e Deus me levou até aquele lugar. E chegando lá, o filho dele já estudava medicina, o doutor Adriano, e aí foi onde eu fui orientado, vem muitos brasileiros estudarem aqui e tal, por que você não estuda também alguma coisa e tal? Aí na hora eu pensei, psicologia e tal, porque psicologia vai ajudar. Eu pensava muito na obra, em pessoas, em ajudar e tal. E aí veio essa ideia de, puxa, por que você não faz medicina? Vem muito brasileiro estudar medicina aqui. Eu falei, medicina? Meu Deus, até um tempo atrás eu estava entregando carta, que eu fui carteiro 5 anos e 3 meses. Agradeço a Deus demais por esse trabalho, que foi onde eu comprei apartamento, carro, quando eu vendi tudo e fui para Bolívia. Enfim, e aí eu vi uma oportunidade que Deus estava me dando. Eu penso, pastor Johnson, que na vida a gente tem algumas oportunidades. E sábio é quem
pega as oportunidades que passam pela vida. Amém. E estudar medicina foi uma oportunidade que eu tive. Ouvindo a experiência do Edivan, agora vamos para o ambiente dos metroviários. Olha o que o Edivan contou, as dificuldades que ele teve e as oportunidades que surgiram e ele abraçou. Algumas até ele recusou, mas depois ele voltou atrás porque sentiu que havia um propósito de Deus para aquela porta que estava se abrindo. Porque tem portas que se abrem que a gente abraça e tal, né? E tem portas que vêm para nós e a gente quer fechar de novo, né? Nós vamos fechar essa porta aqui que é muito difícil, né? Não dá para ficar aqui não. Mas Deus prepara tudo, né? E a gente tem, nós como cristãos, nós temos essa consciência e essa experiência com Deus, de que quando nós fazemos aquilo que Deus coloca para que nós façamos, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu emprego. Você não vai passar dificuldade. A dificuldade que eu digo assim, a dificuldade do trabalho, você pode até tê-la, mas você não vai ter outras dificuldades, porque tudo que aparecer de obstáculo, Deus vai te dar uma saída. Então, Metroviários de Cristo, mãos à obra. Nós estamos para completar este ano, no mês de maio, 30 anos de instituição, 30 anos de UEMESP, dos Metroviários de Cristo de São Paulo. Esta entidade, ela funciona com a mão de obra de vocês, com a nossa mão de obra. Eu estou aqui voluntariamente e eu estou convidando a você, metroviário, cristão, aquele que serve a Deus, os nossos diretores, né? Nós temos aí um grupo de diretores bem selecionados, nós temos um grupo de conselheiros. Nós temos uma atividade, temos várias atividades para serem realizadas no ano de 2023 e é o ano do Jubileu de Pérola, que significa que nós estamos completando 30 anos de UEMESP, 30 anos como Metroviários de Cristo. Somos uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, atuamos dentro da empresa do Metrô de São Paulo, juntamente com os funcionários e também com seus familiares, e também temos atividades externas. Apoiamos algumas causas, fazemos algumas contribuições, como por exemplo para instituições como a Missão Sena, que fica na região da Cracolândia, instituições como a BCP, da Igreja Batista do Povo, que atende dependentes químicos, moradores de rua, instituições como o Exército de Salvação, que também tem um trabalho muito bom de assistência social, e já fizemos também contribuição para o Asilar, que é o asilo que é sustentado pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então nós temos uma diversidade de atividades, de trabalhos, e precisamos do envolvimento dos Metroviários de Cristo. Deus está colocando nas nossas mãos uma oportunidade que não pode ser deixada de lado. E tenho mais uma surpresa para você, Edivan. O pastor Antônio Pedro Bispo, né, o nosso missionário na Bolívia, a irmã Zélia Stoffel Bispo, está aqui também, aqui no YouTube. Bênção. Já fez o comentário dele, já mandou são a paz. São os pais para mim. E eles são os nossos conselheiros, né? O pastor Antônio Pedro é como um pai para nós, né? Então, com certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Eu também um abraço quero agradecer aí, pastor Antônio Pedro, irmã Zélia. Amém. Também quero agradecer aqui pela participação do Osmar Flávio. Osmar Flávio também, que é o nosso diretor de evangelismo. Ele também pede oração, né, por um dos nossos amigos do metrô, os nossos dos funcionários. Também o Fábio Zagato também pediu oração pelo Nicolini, que também é um dos nossos amigos metroviários. Então são vários pedidos de oração aqui. E a Cris Bueno também, que é a nossa diretora de comunicação, que está mandando aqui a paz e está dizendo aqui, Edivan, que Deus use você grandemente aí. Amém. Nos hospitais, nas AMA, nas UPAs. Amém. São os profissionais que Deus tem levantado. Pessoal, nós começamos um pouquinho tarde, então nós não vamos estender o horário, mas já estamos indo para os finalmente. Então nós falamos aqui um pouco do testemunho do Dr. Edivan. Ele falou um pouco sobre a questão da saúde, da prevenção, da saúde comunitária, da saúde da família, do testemunho dele, do trabalho da igreja. Tudo isso é para o nosso enlevo espiritual. Então eu vou deixar aqui esses minutinhos, Edivan, para você dar as suas considerações finais. Opa,
Mas já? Porque nós atrasamos um pouco, né? A gente ia começar a falar aí, a gente pode marcar outro dia, então, para falar aí dos meses que você referiu aí, né? Isso, vamos ter a segunda etapa. Um dos mais conhecidos, né? Na verdade, o Outubro Rosa. Outubro Rosa, Setembro Amarelo. Né? Aí dá pra gente conversar melhor, enfim. Só que você falou de uma coisa interessante aí, que esses meses de cores, né? Que são campanhas de prevenção e também de conscientização. Por exemplo, eu vi que o lúpus eritematoso sistêmico, né? O lúpus estava entre um dos meses aí com uma cor. E é interessante que é uma doença que era uma doença autoimune. É uma doença, não é uma doença que você pode prevenir, enfim. Uma doença autoimune que seu próprio o sistema imunológico vai fazer com que você tenha essa doença. Então, não tem assim aquela ideia de prevenção. E falando dela, né? Não sei se você já falou para eu dar as considerações finais. Não vai dar pra gente... Mas considerações finais, ela pode demorar uns 5, 10 minutos. Só para reforçar a campanha desse mês de fevereiro, chama-se campanha Roxo e Laranja. O roxo simboliza o lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. Isso. E o laranja, a leucemia. Perfeito. Então, por exemplo, se a gente fala de lúpus, doença autoimune, fibromialgia, por exemplo, a fibromialgia é uma doença bem complicada até de chegar no diagnóstico. Quando a pessoa chega assim com alguns sintomas, a gente tem que ir ali... para você ter ideia, o diagnóstico da fibromialgia se faz na clínica. Ou seja, não tem um exame para você pedir, você tem aqui fibromialgia. Não. Então, por isso que é importante esse atendimento humanizado, para você entender o que está acontecendo com o paciente. Você tem um tempo de conversar com o paciente. E ali ele vai falar, né? Por exemplo, a fibromialgia, vai falar dores articulares, sensação de queimação nos membros inferiores, aquela questão da parestesia, enfim, são algumas alterações que a gente tem que começar a pensar em alguns diagnósticos. Então, na clínica se faz o diagnóstico de fibromialgia. Já o lúpus eritematoso sistêmico, aí sim pode pedir alguns anticorpos para ajudar no diagnóstico. Mesmo o lúpus eritematoso sistêmico, existem alguns sintomas, tem uns 11 critérios mais ou menos que dá para saber. Olha, esse paciente aqui está com lúpus eritematoso sistêmico. Ou seja, só na conversa, só com alguns exames dá para chegar também no diagnóstico. E essas doenças são um pouco complicadas, na verdade. O lúpus eritematoso sistêmico, principalmente, pode atingir rim, pulmão, serosas, pele, bem complicado mesmo, tá? Sobre as minhas considerações finais... Não, só aproveitando para completar o que você está falando, essa questão do atendimento humanizado, mais próximo, né? Eu lembro na minha infância que meus pais, ele tinha um médico de família naquela época, mas não chamava-se médico de família. O médico era praticamente o médico de família, porque a gente adotava aquele médico e ele atendia a família a vida inteira. Toda. Né? Tanto é que até hoje, né, o pediatra dos meus filhos atende os meus filhos desde nascido, né? Desde que eles nasceram é o mesmo médico. Né? Então ele conhece desde bebezinho os meus filhos até a adolescência. Interessante. E os médicos daquele tempo, eles eram menos dependentes, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Era mesmo assim no tato, na conversa, no relacionamento. E em segundo plano vinha o exame, que eram bem menos, vamos dizer assim, tinha bem menos recursos naquela época, né? Tecnológicos. E as coisas funcionavam. Sim. O que eu falei, por exemplo, de exame na conversa, na história clínica, por exemplo, da fibromialgia, você pode pedir exame para excluir. Mas, assim, para chegar no diagnóstico é clínica mesmo. É conversando com o paciente, vendo o que está acontecendo. Tratamento, você vai tratar aquilo que o paciente que está acontecendo, dor, você vai dar um analgésico, vai acompanhar, enfim. Então, se você não tem esse... Por isso que é interessante a atenção primária, a estratégia de saúde da família, acompanha o paciente. É interessante você prescrever uma medicação e daqui a um mês o paciente chega, doutor, eu tô bem melhor agora com os medicamentos que eu tô tomando. E é interessante também, pastor Johnson, que antigamente se prescrevia muita medicação. Por exemplo, vamos continuar aqui no exemplo da fibromialgia. Já é algo de clínico, né? Que o diagnóstico é feito clinicamente, na conversa, fazendo exame físico, ouvindo o paciente.
Tem gente que puxa vida, eu fui nesse médico, não pediu um exame pra mim, não é possível, então vai ficar chateada. Mas hoje, quanto menos medicação usar, melhor. Entendi. Hoje a gente tem medicação aí que vai fazer hepatotoxicidade, vai fazer dano nos rins, enfim. Então a gente tem que acompanhar, porque cada caso é um caso. Por isso que eu falo que o atendimento humanizado hoje é primordial no que diz respeito à saúde. Doutor Edivan, vida espiritual é prevenção? Vida espiritual? Olha, eu vou ser sincero para você. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Isso. Hoje, se nós não sairmos, Pastor Johnson, de casa, Senhor, eu vou enfrentar um dia mais. Me guarda, me abençoa, me dirige, me ajude. Se você não tiver essa prevenção de oração, de leitura da palavra, com certeza você vai ficar ali correndo um risco de ter uma doença espiritual. Uma coisa puxa a outra, né? Com certeza. Legal. Bom, mais alguma coisa, suas considerações? Não, as minhas considerações eu quero agradecer, né? Agradecer também minha esposa, Kênia, que deve estar aí assistindo. Meus filhos. Um dos meus filhos está assistindo lá de Cochabamba, na Bolívia. Está lá estudando, o Pedrão, um beijo para ele. E o meu mais novinho tá lá com a minha esposa ali, pulando o dia inteiro hoje. Hoje o dia foi de folga com a família, deve estar pulando lá e graças a Deus, eu agradeço a Deus pela minha família, agradeço a Deus pela minha igreja, agradeço a Deus pelo meu pastor setorial aqui de São Bernardo, pastor Aguinaldo Silva, e eu louvo a Deus pelos adolescentes do setor. Eu agradeço a Deus também pela vida do Eliabe, esse camarada aí que é dono desse estúdio aqui, tem sido uma bênção para as nossas vidas, faz parte da coordenação geral também dos adolescentes, né, que diz respeito a música, no que diz respeito a sonoplastia, imagem. No que precisar, o Eliabe tá junto, a Eliabe e a Raquel, esposa dele, é uma das regentes também do grupo CREIO setorial, então... Graças a Deus a gente está bem servidos aí e Deus tem nos abençoado por isso. Inclusive, pessoal, nós não estamos hoje na sede dos Metroviários de Cristo, onde normalmente nós fazemos as nossas lives, né, os nossos podcasts, porque o doutor Edivan, ele mora aqui na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Então, achei mais fácil nós virmos para o estúdio aqui no ABC. Perdão, já que você falou isso, quando eu falei lá que neguei o trabalho que Deus estava querendo que eu fizesse, eu falei que estava fazendo prova, falei que tal, morava em São Paulo, enfim, hoje eu moro em São Bernardo, Deus preparou um apartamento em São Bernardo, eu passei na prova que eu estava estudando na época, ou seja, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até uma próxima. Bom, gente, nossa live, o EMESP, né? Nós estamos encerrando essa primeira live do ano 2023. Tá certo que nós estamos um pouquinho atrasados, né? Já estamos no mês de fevereiro, já era para ter feito em janeiro, mas começo de ano nós estamos ainda engrenando ainda todos os pormenores, porque acabamos de assumir essa nova diretoria para o próximo biênio de 2023, 2024. Então, por isso que nós só iniciamos agora no mês de fevereiro. Que este testemunho, que estas mensagens, que estas experiências, elas sirvam para que você se fortaleça espiritualmente. Que o nosso exemplo, que a nossa conversa, ela sirva como fortalecimento espiritual para que você tenha uma vida mais bem-sucedida, que você coloque a sua vida diante de Deus. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Disse João, né? Está escrito em João capítulo 3, verso 16, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, esta palavra, ela tem poder sobre a sua vida. Se você colocar a tua vida diante de Deus e colocar Jesus Cristo como o principal alvo da sua vida, tudo vai mudar. Vai ter transformação na sua vida, vai ter restauração na sua casa. Então, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os internautas que participaram conosco desta live aqui pelo YouTube. Também tem aqui a irmã Kênia, né? A esposa do Edivan está aqui conosco. Deus abençoe, irmã Kênia.
mais uma vez, pastor Antônio Pedro, a Cris Bueno, que Deus abençoe. Eu não vou aqui fazer a leitura do pessoal do Facebook, mas você pode compartilhar essa live e replicar esta mensagem que nós estamos trazendo para você nesta noite. Pastor Deus Johnson, abençoe. Só quero aproveitar e mandar um abraço aí para todos os metroviários. Amém. É um prazer estar aqui, falar para esse povo aí. E que bênção, né? Já pensou em todas as áreas ter o pessoal de Cristo, os metroviários de Cristo, o pessoal que se reúne para glorificar, adorar o Senhor e fazer esse trabalho que você falou aí de todas essas igrejas, denominações, tem sido abençoado pelo trabalho dos metroviários de Cristo. Deus abençoe. Um abraço para todos os metroviários que fazem São Paulo andar aí. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe você. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Buenas noches. Deus te bendiga.